Vereador, essa semana foi uma semana conturbada, né? Em Brasília principalmente. O senhor, enquanto vereador, representante do povo, como que o senhor vê a população enxerga a classe política em geral hoje? De fato, há uma crise política instalada no país já de algum tempo. Essa crise política ela tem uma motivação, claro, né, que são os escândalos de corrupção, que historicamente faz parte, infelizmente, do cenário político brasileiro, mas que tem um lado positivo, que é justamente a investigação, coisa que nunca houve no nosso país, uma investigação tão rigorosa, tão profunda sobre a corrupção, e o que fica evidente que esses grupos que estão sendo agora denunciados, enfim, como corruptores, e os corruptos também, ao longo do tempo no Brasil, constituíram grandes fortunas utilizando, né, do tesouro da máquina pública, do Estado, dos recursos públicos. Isso agora fica mais do que evidente. Agora, é claro que também tem um outro elemento que nós não podemos deixar de considerar, é que querem aproveitar a luta contra a corrupção para criar um clima de permanente instabilidade no país, o que também não é novidade, já que historicamente isso já ocorreu em outros momentos no passado, né, utilizar-se de uma bandeira legítima, que é a luta contra a corrupção, para promover interrupções no processo democrático brasileiro. O mais recente foi o golpe de 1964 e agora novamente vem sendo explorado. Então, a apuração de escândalos de corrupção vem se transformando também num instrumento de desgaste político de um partido, no caso o PT, e no fundo, o que existe nesse particular, nesse segundo aspecto, é a tentativa de evitar que o presidente Lula volte a ser candidato em 2018. Mas, entre o que tem de errado e o que está de certo, é muito positivo, né, que a luta contra a corrupção no Brasil tenha avançado a tal ponto. Isso que eu percebo no dia a dia das pessoas. Agora, eu acho também que a mídia cumpre um papel que não é dos mais educativos, porque também procura nivelar todos os políticos como se fossem corruptos. Eu acho que aí tem um erro grave, porque não é educativo para a população, né? E é um processo também de demonizar a política. Isso é muito ruim, sobretudo no ano eleitoral. Então é necessário dizer quem é o corrupto, quem é o corruptor e qual a punição que deve ser tomada. Eu acho que mais dia, menos dia, isso vai ficar evidente e será uma grande conquista popular. Essa é a minha percepção desse quadro político nacional. Tem um complicador a mais, que é a crise econômica no país. O modelo de desenvolvimento econômico instalado no país tinha suas limitações e que não foram tratadas devidamente no seu tempo certo, se esgotou, e até que a gente ache um novo caminho de retomada do crescimento econômico, uma crise se instala, e a nossa principal preocupação é a saída para a crise, do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista dos direitos de cidadania. A saída para a crise tem que ser a retomada do crescimento econômico, tem que ser a retomada dos investimentos públicos, tem que ser necessariamente a valorização do trabalho. Essa é a nossa opinião sobre a crise, porque existem outras opiniões, uma outra saída para a crise, que é uma saída conservadora. A partir da constatação que tem uma crise, as elites querem acabar com a previdência social, cortar direitos, acabar com a política de reajuste do salário mínimo, privatizar as principais estatais do país e tornar a nossa economia cada vez mais vulnerável ao capital estrangeiro. Essa é uma falsa saída, não interessa aos trabalhadores. O que nos interessa: crescimento econômico, geração de emprego, distribuição de renda, políticas públicas, valorização do trabalho.